No princípio, a terra era virgem, os campos ainda não conheciam o sangue, o pó ainda não havia provado a corrupção, mas então veio Caim, filho de Adão, primogênito da humanidade, o primeiro nascido de mulher, a esperança de Eva, que o recebeu com júbilo. Alcancei do Senhor um varão. Mas o nome Caim vem da raiz hebraica Caná, que significa possuir, adquirir, tomar para si. Um nome que já carregava uma profecia, porque Caim, desde o ventre, foi marcado pela força do desejo de possuir. Caim nasceu em um mundo sem muros, mas com limites estabelecidos por Deus. Um mundo em que o sangue não havia sido derramado por mãos humanas, mas o coração do homem já estava inclinado ao mal. Enquanto seu irmão, Abel, se tornava pastor de ovelhas, Caim se voltava para a terra. Era lavrador, homem do solo, mas não como Adão, que cultivava em obediência. Caim trabalhava a terra como quem deseja dominá-la, tomá-la para si. E então, chegou o momento da oferta. Ambos, Abel e Caim, ofereceram ao Senhor um sacrifício. Caim, do fruto da terra, Abel, das primícias do rebanho. Mas Deus olhou com agrado para Abel, e Caim foi rejeitado. Porque não era o fruto da terra também uma bênção? Não era o suor de Caim um sinal de esforço? Mas a verdade é que Deus não vê como o homem vê. Ele não olha a aparência da oferta, mas a intenção do coração. Abel ofereceu o melhor. Caim ofereceu o que sobrou. E então, o rosto de Caim caiu, e Deus o confrontou. Por que estás irado? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi o primeiro alerta divino registrado na história. Uma voz celestial tentando conter a fúria que fervia no peito do homem. Mas Caim não dominou, ele cedeu. E então, no campo, longe dos olhos da multidão que não existia, ele falou com Abel, e o texto bíblico, propositalmente, se cala sobre essas palavras. Porque o que importa não foi o que ele disse, foi o que ele fez. Levantou-se contra seu irmão, e o matou. A terra, que antes recebia o orvalho do Éden, agora foi regada com sangue. O sangue do justo, inocente, o primeiro a cair. E Deus ouviu esse sangue. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Era o som da injustiça, era o som do grito que não se cala. Era o som que ecoaria por toda a Escritura, e que, mais tarde, seria comparado ao sangue de Cristo. Mas a história de Caim não termina com o crime. Ela aprofunda-se na sentença. Agora, maldito és tu desde a terra. Quando lavrares o solo, ele não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E Caim respondeu com um clamor frio, desesperado, calculado. É tamanho o meu castigo, que não posso suportá-lo. Mas o que ele lamentava não era o pecado, era a condenação. E Deus, em sua justiça e em sua misericórdia misteriosa, colocou uma marca sobre Caim, para que ninguém o matasse, uma proteção para o assassino, um selo sobre o maldito. Mas o que era essa marca? O texto não diz. E é esse silêncio que faz da marca de Caim um dos maiores mistérios das Escrituras. Teria sido uma marca física, um sinal visível na pele? Ou uma marca espiritual, algo que os homens reconheciam, mas não compreendiam? Uma maldição, um castigo, ou uma testemunha permanente do juízo de Deus? A tradição judaica especula. Os místicos escrevem tratados. Alguns dizem que era um símbolo na testa. Outros dizem que era o próprio nome de Deus. Outros ainda, que a marca era o olhar de Deus, sempre sobre ele. Mas a Bíblia se cala, e esse silêncio é ensurdecedor, pois talvez o que nos assusta não seja o que a marca foi, mas o que ela significa.
A marca de Caim é o símbolo do homem que não se arrepende, do homem que foi confrontado e resistiu, do homem que rejeitou a correção e preferiu vagar. Caim tornou-se o primeiro condenado em vida, o primeiro a ser poupado por Deus, mas exilado da sua presença, um tipo de morto-vivo, um espírito errante, um sinal ambulante do que significa viver longe do rosto de Deus. E ele foi para longe do Éden, habitou na terra de Nod, que, em hebraico, significa errante, e ali teve filhos, construiu uma cidade. Mas pense nisso, Caim construiu uma cidade. O homem amaldiçoado ergueu uma civilização, um assassino fundou um povo. E o nome da cidade? Enoque, o nome do seu filho. Caim, o fugitivo, constrói um legado. E é assim que a Bíblia nos mostra que nem toda construção é sinal de bênção, nem toda cidade é reflexo de justiça. Às vezes, as maiores estruturas nascem das maiores rebeliões. A cidade de Caim cresceu, seus descendentes multiplicaram-se, e dali surgiram os primeiros instrumentos de arte e guerra. Jabal, pai dos que habitam em tendas e tem gado. Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Foi da linhagem de Caim que surgiu a primeira espada, o primeiro som da música, a primeira cidade. Mas foi também dali que veio Lameque, o homem que tomou 2 esposas, o homem que assassinou e se gabou disso, o homem que declarou: matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Se 7 vezes Caim for vingado, então Lameque será 70 vezes 7. Era o canto da arrogância, era o eco do orgulho, era a linhagem de Caim gritando para o céu: não tememos a maldição. Mas Deus estava em silêncio. A marca de Caim havia se espalhado, não mais sobre um homem, mas sobre uma civilização. Uma geração que constrói, mas não adora, que multiplica filhos, mas não busca o rosto de Deus, que dança, forja, canta e mata, mas esquece de onde veio. Caim havia deixado o Éden, mas o Éden jamais deixou o coração de Deus, porque mesmo com a marca, mesmo com o exílio, a semente prometida ainda viria. E é por isso que a narrativa dá um salto. Adão e Eva, depois de perderem Abel e verem Caim amaldiçoado, geram outro filho, Sete, e dele viria uma nova linhagem, não a dos instrumentos, mas a dos altares, não a das cidades, mas da invocação ao nome do Senhor. Enquanto Caim construía muralhas, Sete construía a herança espiritual, e em meio a essa descendência, um nome surge como chama: Enoque, o justo, que andou com Deus, e Deus o tomou para si. Do sangue nasceu o clamor, e do clamor, Deus formaria o caminho da redenção. Mas a marca de Caim jamais desapareceu, porque ela não era feita de tinta, era feita de distância, distância da presença de Deus. E todo aquele que caminha longe de Deus carrega essa marca invisível, a marca do orgulho, a marca do controle, a marca da dureza, a marca do eu sei o que estou fazendo. E essa marca ainda está entre nós. Ela não brilha, ela não pulsa, ela apenas existe, escondida nos corações dos que ouvem a voz de Deus e a ignoram. E por isso, Caim não é apenas um personagem do Gênesis. Caim é uma advertência viva. A marca que Deus colocou sobre ele não era punição, era lembrança. Lembrança de que o pecado começa no altar, no coração, na intenção da oferta, na postura diante do sagrado. Caim é a prova de que o mal não nasce em cavernas, mas no campo onde se anda com os irmãos, no silêncio de um coração que fecha os ouvidos a Deus. E por isso, Caim permanece. Ele vive nos altares vazios, nos louvores sem entrega, na religião sem fé, nos templos cheios de gente, mas longe da presença. Ele vive onde se serve a Deus, sem temor.
Caim não morreu nas páginas do Gênesis. Ele sobreviveu na alma de cada homem que escolhe a arrogância em vez da humildade, naqueles que oferecem sacrifícios vazios, esperando favores do céu, naqueles que matam com palavras, ou silenciam com o desprezo, porque a marca de Caim não está apenas na pele, ela está no espírito. E hoje, como naquela terra seca onde o sangue de Abel se infiltrou, a terra ainda geme. Ela sente o peso das mãos que constroem altares com ego. Ela clama, pelas vozes abafadas, pelas vítimas ocultas, pelos irmãos traídos por irmãos. Abel, o morto, ainda fala, como está escrito, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Por ela foi aprovado como justo, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. Mas há um sangue, que fala mais alto que o de Abel, um sangue que não clama por vingança, mas por redenção, o sangue de Jesus, o Cristo crucificado, morto pelas mãos dos homens como Abel foi, mas que, ao invés de clamar por justiça contra os assassinos, clamou, Pai, perdoa-lhes. Cristo é o anti-Caim, o justo que não mata o irmão, mas se entrega por ele, o inocente que morre para que o culpado viva. E é nele que a marca de Caim pode ser apagada, não com tinta, não com religião, mas com arrependimento verdadeiro, porque, se há uma marca que condena, há também um selo que redime, e o Espírito de Deus ainda marca os seus, não com exílio, mas com promessa. Você é marcado por quê? Pelo orgulho de Caim, ou pela cruz do Cordeiro? Essa é a pergunta que o episódio de hoje deixa diante do espelho da sua alma. Porque o sangue ainda fala, a terra ainda clama, e Deus ainda ouve. Se você chegou até aqui, é porque também carrega o peso da busca, o desejo por entender as sombras da palavra. Então inscreva-se em nosso canal, ative o sino, e junte-se àqueles que escutam as vozes esquecidas da Bíblia.